você pudesse ver Jesus, tocar em Jesus, ouvir Jesus, como você imagina que seria a sua reação? Você seria daqueles que iria ficar com muita alegria, ou timidez, ou espanto? Bom, vamos descobrir tudo isso hoje no nosso React Bíblia. Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E nós estamos debaixo de um tema aqui, ó, o verdadeiro evangelho na prática. Você já sabe que o React Bíblia, ele tem o objetivo de ler a Bíblia junto com você através do método de estudo indutivo. Eu sou o pastor Diogo e eu gostaria de sugerir que quando você visse esse vídeo, você desse o seu like, você pudesse compartilhar com alguém para que possamos juntos crescer lendo a palavra de Deus. Tá preparado? Pega a sua Bíblia também, tá bom? Vamos acompanhar. Acompanha na sua versão. A nossa versão é a NVT, Nova Versão Transformadora. Assim começa a carta de João. E eu já posso abrir mais o texto aqui para você, porque ele começa assim, olha, ficou bem grandão, né? Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. E eu gostaria já de reagir com você à ideia que João inicia dizendo: proclamamos a vocês. E nós vamos identificar que estamos o que chamamos de uma carta de João. Mas ela é uma carta diferente, porque não tem nenhum destinatário. Eu, João, como acontece nas cartas de Paulo, ele já inicia com uma ação, com um verbo: proclamamos a vocês. E o que ele está proclamando ficou muito bem claro aqui, ó, aquele que existia desde o princípio. Então, João já começa no seu versículo 1 falando sobre quem? Ele está falando sobre Jesus. A carta de João é para proclamar Jesus. E a primeira característica que João nos apresenta é da eternidade de Jesus. Ele já diz de cara que Jesus é aquele que existia desde o princípio. Eu separei aqui uma página em branco, nós temos aqui, daqui a pouco vamos continuar, para destacar para você, vou até diminuir aqui para ficar na mesma imagem, que João, ele também faz essa análise no seu evangelho. Então, o evangelho de João começa com uma apresentação de Jesus falando de um outro formato, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então nós temos aqui o destaque da palavra princípio em João, capítulo 1, versículo 1. Mas princípio também é a primeira palavra da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, João faz essa ligação entre o primeiro livro da Bíblia, o seu evangelho e agora a sua carta. Proclamamos a vocês aquele que, olha aqui, vamos colocar aqui, ó, em primeiro destaque de João, existia desde o
princípio. Mas João também diz assim, ó, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Então, nós temos 3 verbos que João utiliza aqui para destacar sobre Jesus. Quando João fala aquele, João está falando de Jesus. E são esses os verbos: ouvimos, vimos e tocamos. E você vai perceber que João, ele está um pouco redundante, não é? Olha aí, ele vai usar essa expressão dizendo assim para nós: aquele que vimos com nossos próprios olhos. Ah, João, e tem como ver sem ser com os seus olhos? É uma redundância. E nós tocamos com nossas próprias mãos. E aí nós precisamos entender aqui que João quer nos dar uma ênfase muito importante. João quer dizer com essa expressão aqui, ó, ouvimos, vimos e tocamos. Eu vou abrir aqui um pouco para nós, para poder a gente escrever. João está dizendo que ele é uma testemunha, que ele não está falando de algo que ele recebeu de terceiros. João está dizendo que ele participou de tudo que ele vai relatar. Ele vai falar de Jesus, mas ele viveu todos os relatos, ele estava lá. Então, isso traz uma veracidade importantíssima da mensagem de João, tá? E aí ele traz um outro destaque. Agora ele vai dizer que ele é a palavra da vida. Olha que destaque importantíssimo que ele faz. E já temos um outro detalhe interessante aqui. João vai usar aqui um outro termo que ele usa no seu evangelho. Ele vai usar o termo logos, que ele usa no grego lá no seu evangelho. Então, o logos estava com Deus e o logos era Deus, também aqui acrescentado de outro termo grego que ele usa, zoe. Então, Jesus, vamos sempre lembrar que quando João relata que ele está falando de Jesus, é a palavra da vida. E só estamos começando essa carta. Vamos lá. Vamos agora para o próximo destaque de João no versículo de número 2. Ele diz: aquele que é a vida. E você vai perceber que existe uma repetição aqui, né? Uma ênfase. Ele vai dizer que agora Jesus é a vida. Antes ele falou a palavra da vida, mas aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Mais uma vez, João está dizendo aqui: eu sou uma testemunha. Inclusive, olha aqui, ó, ele usa essa palavra. Agora, nesse exato momento que eu escrevo, testemunhamos, tá vendo? Testemunhamos e lhes proclamamos que ele, Jesus, é agora a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Os primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2,
João está iniciando a sua carta colocando ênfase em testemunhar, ênfase em proclamar Jesus. Ele está proclamando, testemunhando, falando para todos os seus destinatários sobre Jesus. E o que ele diz agora no versículo de número, continuação do 1 e o versículo de número 3. Olha o que ele diz. Ele estava com o Pai. E isso nos dá ideia da eternidade de Jesus, mas também nos dá a ideia da divindade de Jesus e nos dá a ideia da situação celestial de Jesus. A gente precisa ver essa cena e imaginar como era Jesus. Eu vou colocar aqui, tá? Pré-encarnação. Qual era a situação de Jesus? João está dizendo, ele estava com o Pai. Mas, ou aqui lendo realmente o texto, ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então, de novo, nós temos essa palavra. E volta aqui, olha, versículo de número 3. Por isso, olha aqui, ó, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos, de novo, né? Vamos aproveitar a ênfase de João, vimos e ouvimos. O que João está fazendo aqui? Ele está combatendo qualquer dúvida. Será que essa mensagem é verdade? Será que ela é confiável? Olha, moço, eu vi o que eu estou te falando. Eu ouvi o que eu estou passando para vocês. Então, João está trazendo segurança para tudo que ele vai escrever. E aí ele continua agora dizendo assim, olha, vamos ter que voltar aqui e ler assim, ó. Anunciamos-lhes aquilo que nós vimos e ouvimos, vamos pular aqui esta página, para que tenham comunhão conosco. O objetivo aqui está colocado. Nós estamos compartilhando com vocês para que vocês tenham comunhão, para que a palavra aqui, comunhão, é koinonia, tão conhecida, né? Palavra koinonia, para que vocês se juntem, para que nós possamos, a partir de agora, caminhar juntos. E aí ele coloca, olha, e nossa comunhão, ela acontece com quem esta comunhão? Ela acontece com o Pai e ela acontece com o Filho. E quem é o Filho? O Filho Jesus Cristo. Este é o objetivo no início da carta que João nos coloca. E aí ele segue nos dizendo, no último versículo da nossa leitura, escrevemos estas coisas. Então João está iniciando a sua carta, tudo que eu vou escrever, para que vocês, interessante você pensar que aqui nós temos o objetivo da escrita de João. Ele mesmo está dizendo, escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Participem plenamente da nossa alegria. Qual alegria, João? A alegria de ter visto Jesus, a alegria de ter ouvido Jesus, a alegria de tocar
em Jesus. E assim nós iniciamos a primeira leitura da carta de João, e eu quero convidar você para lermos juntos toda a carta. Então, até o nosso próximo vídeo.